A maioria das pessoas que começam ou que querem entender, eles só ficam no âmbito, tem ou não tem produtos convencionais. A lei é muito mais rica. Não é só o plantar, mas o processo de você transformá-lo. Por exemplo, um vinho não é só a uva, mas o processo de vinificação também precisa ser orgânico. Para um alimento ser considerado orgânico, ele precisa respeitar, além das leis agroecológicas, que é a proteção do solo, da água, do ar, da biodiversidade, também as questões sociais e culturais. Uma pessoa hoje, quando ela é diagnosticada com uma doença grave, a maioria dos médicos fala, olha, agora você tem que consumir só orgânicos, tirar o glúten, tirar a lactose, não comer açúcar refinado. Então é uma coisa que a gente acredita, por que você ficar doente e mudar a sua alimentação? Por que não mudar a sua alimentação para não ficar doente? Tem pessoa que nasce arquiteto frustrado, outro que nasce piloto frustrado. Eu nasci, acho que, jardineiro frustrado. Eu sempre teve, quando eu morava na França, um apartamento com uma jardineira, onde tinha algumas plantas, alguns temperos. Quando eu me mudei para São Paulo, eu tive o privilégio de morar numa casa onde tinha um jardim. E depois esse hobby virou uma paixão, essa paixão virou hoje meu trabalho. 4 anos eu não como glúten, lactose, açúcar refinado, nem refrigerante. Eu procuro sempre me alimentar de alimentos o mais naturais possíveis, então eu como muito legumes, verduras, frutas, grãos. Eu como carne, mas sempre orgânica. E, eventualmente eu como alguma coisa quando eu vou num restaurante ou em algum lugar, mas no meu dia a dia eu sempre me alimento dessa forma. Eu tento me alimentar basicamente de alimentos orgânicos, tanto frutas, verduras, como frango, peixe, carne, tudo que eu puder na minha casa eu vou comprar orgânico. Eu descobri há 3 anos atrás que eu tinha alergia a leite e desde então minha alimentação vem mudando muito. Fui descobrindo esse mundo dos orgânicos, do sem glúten, do sem lactose. Eu sempre busquei uma alimentação saudável, mas durante o trabalho realmente era um pouco difícil me alimentar bem. Hoje é 100% bem resolvido, eu me alimento super bem. O máximo de orgânicos que eu consigo, eu me alimento de orgânicos. Cortei glúten, cortei lactose, cortei açúcares, não só por questões de consciência, mas questões de saúde também. Sou jornalista, sou natural do Paraná, meio Paraná, meio Santa Catarina. Eu vim com meu marido, que está aqui há quase 5 anos. Eu acho que é uma grande experiência chegar em São Paulo e provar comidas de todos os lugares do Brasil e do mundo. Para quem gosta de comer, isso aqui essa cidade é o paraíso, né? Teve uma hora que a gente foi desacelerando e teve vontade de voltar a comer como a gente comia lá no interior do Paraná. Desde criança eu sempre gostei de cozinhar e acabei que, depois de formado em Direito, fui atrás do meu grande sonho e me formei na primeira turma da Embi Morumbi, em gastronomia aqui no Brasil. Fui para fora para estudar, para me aperfeiçoar e quando eu voltei para o Brasil, eu tive certeza que a minha gastronomia tinha que ser voltada para a saúde. Promover saúde ao planeta, por isso ser orgânico e sustentável com agricultura familiar, ser funcional com poderes e técnicas de cocção e todas as outras técnicas que eu pudesse aperfeiçoar para melhorar esse alimento, para que a pessoa pudesse se alimentar, promover o seu organismo com saúde e prevenir doenças. Eu divido meu tempo entre São Paulo e a fazenda. Eu fico entre 3 e 4 dias por semana na fazenda e os outros dias em São Paulo. Quando eu fico aqui na fazenda, eu gosto muito de acompanhar o manejo no campo e também meus dias de colheita, que são dias muito importantes. Faço feira. Gosto de tocar na feira, é muito bom eu me colocar na frente e ter a oportunidade para as pessoas que não têm como vir visitar nossa roça, nossa lavoura, a pessoa conhecer um pouquinho mais o que a gente faz.
Na nossa casa a gente já comprava alimentos orgânicos, sem glúten, sem lactose. Então a ideia surgiu de uma necessidade nossa, de uma dificuldade de comer fora de casa, uma comida caseira, sem glúten, sem lactose. Então daí surgiu a ideia do restaurante. Aqui a gente só usa 3 tipos de óleo. A gente usa manteiga ghee, óleo de coco e azeite. Então as comidas todas são muito leves, fazem muito bem para a saúde, mas as pessoas saem daqui se sentindo muito mais leve. Daí Turi significa em sânscrito, Daya significa compaixão e Turi significa sucesso. A gente quer sempre unir as duas coisas aqui. Por conta do meu interesse por culinária e por gostar muito de cozinhar, eu comecei a procurar uns ingredientes melhores e a estudar um pouco sobre a cozinha orgânica. E quanto mais eu estudava, quanto mais eu pesquisava, eu descobria coisas que eu tinha vontade de dividir com todo mundo. Aí que surgiu a ideia de criar primeiro um Instagram. Aí eu comecei a postar algumas coisinhas e vi que as pessoas realmente se interessavam, como eu, por esses assuntos. Mas muitos nutricionistas se interessaram e o mais legal foi que muitos produtores se interessaram em vir conversar comigo, a me contar, porque eu acho que é muito um espaço para valorização do trabalho deles. Quando eu voltei da Espanha, eu voltei com uma bagagem muito grande em alimento orgânico. Iniciei um processo de alimentação, de gastronomia funcional. Como estilo que eu me apropriei, eu coloco a comida simples, despretensiosa, fácil de ser executada, para provar que é viável fazer uma comida saudável no seu dia a dia. O Ministério da Agricultura brasileiro escreveu uma norma, uma lei, que regula e que classifica toda atividade que pode usar ou não a palavra orgânica. A maioria das pessoas que começam ou que querem entender, eles só ficam no âmbito, tem ou não tem produtos convencionais. A lei é muito mais rica. E na lei está colocado, o primeiro fiscalizador deve ser o consumidor, ou seja, ter acesso imediato à informação ou à dúvida. Se não tiver acesso imediato, você pode começar a questionar se o produto é orgânico ou não, apesar do termo ser. E o terceiro ponto também que eu gosto muito de colocar na mesa, que é um dos mais importantes, é se a proposta ou a cadeia é sustentável ou não, que seja do ponto de vista do meio ambiente, das pessoas envolvidas e saber se todo mundo está recebendo certo pelo trabalho desenvolvido. Não é só o plantar, mas o processo de você transformá-lo. Por exemplo, um vinho não é só a uva, mas o processo de vinificação também precisa ser orgânico. Qualquer alimento pode ser feito de forma orgânica. Então, por exemplo, você pode comer uma batata frita, só que orgânica, se a batata foi plantada seguindo as regras dos orgânicos. Para um alimento ser considerado orgânico, ele precisa respeitar, além das leis agroecológicas, que é a proteção do solo, da água, do ar, da biodiversidade, também as questões sociais e culturais. Os filhos de uma pessoa que estão trabalhando num sítio, por exemplo, orgânico, todos precisam estar na escola, as pessoas são registradas, existe um processo de dignificação do homem do campo, por exemplo, onde ele recebe um valor, um salário maior para que ele possa viver dignamente e não sair do seu local de trabalho para vir para a cidade grande, por exemplo, se tornando uma mão de obra desqualificada. Quando se trata de vegetais, é muito fácil, mas pensa, tem linha de produto que mexe mais com laticínio, outro que começa a desenvolver embutido, geleia, ou seja, o processo é um pouquinho mais complicado. Você encontra carnes, você encontra frangos, ovos, você encontra peixes. No Brasil é muito complicado, eu não diria que você consegue encontrar o orgânico, mas você encontra muitas carnes proteicas orgânicas hoje no mercado, bebidas alcoólicas, frutas, leguminosas, especiarias também. Esse ano para cá, acho que as coisas mudaram muito rápido, sabe? As pessoas descobriram que um tomate tinha até 80% de rastro, sabe, de produtos químicos, e as pessoas começaram a assustar muito. Desde 2008, o Brasil é líder mundial no consumo de agrotóxicos. Cada brasileiro consome por ano 7,3 litros de agrotóxicos por ano. Isso contando agrotóxicos que são proibidos em outros lugares do mundo, que já são provados que causam câncer, que causam doenças como depressão. É natural que eles que hoje se deparem com tantas doenças relacionadas ao consumo, por exemplo, de leite ou ao glúten. O glúten não é mais o mesmo que foi no passado.
né? Existe uma modificação genética também em tudo isso. A população europeia é muito mais consciente dos danos causados pelo agrotóxico e eles cobram muito do governo. Por exemplo, vá perguntar para um francês se a uva que ele produz, o espumante ou o vinho, é orgânico. Vá perguntar para o grego se ele pulveriza as oliveiras dele para fazer azeite. É uma ofensa para eles. Uma pessoa hoje, quando ela é diagnosticada com uma doença grave, a maioria dos médicos fala, olha, agora você tem que consumir só orgânicos, tirar o glúten, tirar a lactose, não comer açúcar refinado. Então é uma coisa que a gente acredita, por que você ficar doente e mudar a sua alimentação? Por que não mudar a sua alimentação para não ficar doente? Alimentação funcional é a alimentação que promove saúde com potencial preventivo. Existem fitoquímicos nos alimentos e se você souber extraí-los e melhorar a sua absorção no nosso organismo, eles são extremamente saudáveis, extremamente benéficos. Trabalhar com alimentos orgânicos é trabalhar com saúde. Você está vendendo saúde, você está dando saúde para as pessoas, você está dando uma oportunidade dela ter mais benefícios e que aquele alimento realmente dá o retorno que o corpo dela precisa. A gente aqui acredita muito que as pessoas deveriam voltar a cozinhar o seu próprio alimento. Isso foi se perdendo ao longo dos anos, principalmente nos últimos 50 anos, depois da guerra, que as pessoas começaram a comprar alimentos prontos, como lasanhas congeladas. Hoje em dia tem muitas pessoas que não cozinham em casa, que só compram comida pronta, pedem delivery, vão em restaurantes. Então, você cozinhar o seu próprio alimento, você escolhe o que você está colocando aqui dentro da sua comida. Não é questão de eu sou homem, eu não posso ir para a cozinha porque eu sou homem, ou a mulher, agora eu trabalho, eu não preciso mais ir para a cozinha. Eu acho que você saber cozinhar, você fica independente desse mercado absurdo de alimentos processados, dessa indústria. Aqui em São Paulo, a gente não fica muito refém de comer fora de casa. Eu planejo um cardápio durante a semana, faço as compras e me programo um dia, uma noite, para fazer a marmita da semana inteira. É um hábito muito saudável que foi se perdendo, mas que a gente sente que está voltando agora. Eu não acredito muito nessa desculpa de eu como na rua porque eu não tenho tempo. Não, acho que tem que planejar. É possível. Nós iremos preparar uma receita, um prato muito típico, muito clássico aos restaurantes dos bistrôs franceses, chama alho poró com molho vinaigrette. Em francês chama poireau vinaigrette. Colhemos, tá? A gente lavou para não deixar a terra, porque sempre tem um pouquinho de terra escondida nas folhas. Tiramos, a gente ficou só com uma parte branca. A parte verde, na verdade, a gente guarda para fazer outras coisas, outros preparos. A parte branca, então, a gente cortou, a gente branqueou, 10 minutos na água fervendo. E nós preparamos o molho que iria acompanhar esse alho poró. Um pouquinho de mostarda, um pouquinho de vinagre, um pouquinho de azeite. A gente temperou com um pouquinho de alho, um pouquinho de gengibre. Muita salsinha, porque eu gosto de salsinha, e um pouquinho de cebolinha para dar um tom. É isso, é um prato muito simples, muito bom, muito saudável. Hoje nós fizemos nhoque de biomassa de banana verde. Nhoque é um dos principais pratos italianos. E a gente consegue trabalhar com a funcionalidade dos ingredientes. Eu tenho a biomassa, não tem glúten, a gente usa farinha de arroz. A gente recebe essa banana verde, a gente individualiza banana por banana com o cabo dela para não perder, ela não soltar e não se abrir, que é importante que ela não abra. Colocamos em média de 6 a 7 bananas numa panela com água fervente. Pegou a pressão, a gente conta 8 minutos. Deu 8 minutos, a gente desliga, 20 minutos, parada. Imediatamente já bate ela e já faz o creme com ela. A gente prepara um bowl, coloca a biomassa e vai incorporando todos os sabores. A gente coloca um pouco do azeite, sal, pode colocar o açafrão por último ou depois, não tem problema a ordem do açafrão. Incorpora a farinha e vai dando o ponto dela. O ideal é que ela se descolhe da mão
e fique já com textura como se fosse enrolar. Para a gente trabalhar melhor ela na bancada e cortar, deixa uma água fervendo, ferveu a água, a gente coloca uma pitada de sal na água para dar um pouco de sabor pro nhoque. E coloca o nhoque, subiu, tá pronto. Para o molho pesto, nós pegamos o azeite, colocamos as nozes, o alho, o sal, um pouco de pimenta preta, batemos primeiro. Coloca a frigideira com o pesto, colocamos o nhoque retirado da água, aí sim a gente pode ligar, dá uma leve esquentada dele, puxa, colocamos por cima um pouco de nozes e uma folha de manjericão, muito rápido e fácil. O nhoque convencional geralmente é feito de batata, ovos, farinha de trigo, que é uma farinha com glúten, então ele é um pouco mais pesado. A diferença é a funcionalidade e a leveza que ele tem. Eu falo tanto da indústria de alimentos americana, eu critico tanto, mas hoje, para me redimir, eu fiz um smoothie. Não é vitamina, não é sorvete, não é suco, não é milkshake. É uma bebida com frutas congeladas, muito cremosa e que é dos Estados Unidos, tem origem na Califórnia. Assim, na década de 60, muitas casas de sucos e comidas saudáveis pipocaram. Até hoje, muita coisa legal nesse sentido assim, de comida saudável, em estudos, em pesquisas, vem de lá. Então, não é só fast food e junk food. É quase uma regrinha, uma fórmula para você fazer o smoothie. Você vai usar um líquido, pode ser, preferencialmente não água, mas pode ser um suco, ou um chá gelado, ou água de coco. Então, a esse líquido você vai adicionar as frutas congeladas. Você pode colocar mais castanhas, algumas oleaginosas, e adoçar com mel ou melado. Mas como eu congelo sempre as frutas mais maduras, que elas já estão estragando, então para evitar até desperdiçar, eu pico, congelo, tenho sempre os saquinhos. E aí, quando tenho vontade, só bato com algum líquido essas frutas congeladas, com alguma semente, e vale por um lanche, às vezes até por uma refeição. Eu montei hoje a receita prestigiando a agricultura da Grécia e do Nordeste. Eu acho que são regiões similares, tanto de vegetação quanto de forma de servir comida in natura. Eu quis fazer uma fusão deles, então eu utilizei o caju nordestino orgânico com o mel para representar o melaço ou o próprio mel muito utilizado na Grécia, orgânico também. Utilizei uma bebida grega à base de anis estrelado, bem aromática, que é o uso. Utilizei o cardamomo, que é muito usado também na Grécia, e que são temperos extremamente saudáveis, que são de acordo com a minha gastronomia funcional. Eu pego um caju, eu na verdade congelo as frutas orgânicas, porque assim eu tenho uma forma de utilizá-los ao longo do ano, então eu congelo frutas vermelhas, eu congelo morango, eu congelo caju, e aí eu cortei o caju congelado mesmo, levei para uma panela com chá de hortelã, coloquei sementes de cardamomo. Depois que eu deixei ferver bastante para tirar todo aquele tanino do próprio caju, aquilo que amarra a boca, eu adicionei um pouco de mel e coloquei a cúrcuma e a pimenta. Em seguida, depois que ele ferve bastante, ele está quase no final, eu coloco a bebida grega. Pronto, está pronta a nossa sobremesa. Eu adicionei ali, se você percebeu, um pouco de cúrcuma, que é um dos alimentos mais preventivos, junto com a pimenta, que a pimenta melhora a absorção da curcumina. Então, eu utilizei chá de hortelã, que é a ajuda da fitoterapia nessa receita. Se você percebeu, então são vários fatores onde eu posso mostrar a minha gastronomia orgânica e funcional. Então aqui, papel essa banana e fazer baré de vento e produzir para a gente matéria orgânica. Todas as folhas secas a gente vai picar, tem uma máquina para picar e a gente vai usar para furar os canteiros. A gente precisa sempre olhar, sabe, o mato. O mato tão lindo, ele tem essa coisa que ele cuidou do seu próprio sistema, ecossistema, biodiversidade, confinamento, cobertura morta, trabalho dos fungos amigos.
trabalha o substrato, ele mesmo que produz sua comida. E nosso desafio quando a gente entra aqui numa roça, onde a gente está domesticando as plantas, e como a gente consegue imitar todos os processos que estão aqui na roça para tentar melhorar, primeiro, a qualidade da terra e também acreditar que nosso processo, no longo prazo, a gente vai ter uma produção que pode competir muito bem com qualquer produção convencional. O mercado do semente orgânica é muito pouco desenvolvido, então é muito difícil achar semente orgânica disponível e pronto para uso com as qualidades que a gente acha com a semente convencional. Então essa é uma grande polêmica e uma grande pauta que cada ano a gente tenta resolver. Quando nós vamos ter a obrigação de trabalhar só com semente orgânica, ou seja, fechar bonitinha a cadeia. Eu acredito muito nesse modelo, sabe, de como abastecer uma cozinha o mais perto do consumidor, a cozinha ficar perto do campo. Eu acho que o mais ele vai ter segurança sobre o que ele está consumindo, pelo simples fato que ele conhece o trabalho do produtor, que ele conhece de onde vem, para trabalhar, se fosse uma cozinha profissional, ou para usufruir do melhor da época e da estação. Aqui a gente colocou na cabeça das pessoas que tem tudo no mundo inteiro, mas que as pessoas esqueceram que o país é tão grande que a mercadoria pode vir de Belém ou do Rio Grande do Sul, vem do Brasil. Na Europa, as pessoas não querem receber coisa da Rússia, quando é mais a época da França, na Espanha, coisa da Inglaterra, quando é mais, entendeu? Não faz sentido. Cada época do ano, você vai encontrar um tipo de produto na feira. Ou você trabalha na cozinha congelando, como muitos restaurantes fazem, para seguir o seu cardápio, ou você respeita a sazonalidade e cria um cardápio para cada mês, para cada época. Durante o almoço a gente tem um buffet, porque a gente trabalha muito com essa sazonalidade dos alimentos e com o que os pequenos produtores conseguem entregar. Então a gente não consegue, por exemplo, ter um menu fixo. E a gente acha isso muito legal e muito importante para as pessoas começarem a ter essa noção também de sazonalidade. Você ir num restaurante e comer a mesma salada o ano inteiro não é uma coisa normal, não é uma coisa da natureza, porque o alimento, as frutas, verduras e legumes, elas não nascem o ano inteiro. A gente quer, de uma forma super lúdica e pedagógica, reconectar um pouquinho o consumidor com as estações, com as plantas. As pessoas que vão na feira, elas começam a entender como é que é esse processo de plantio, da pessoa que plantou, trazer para ela, explicar a safra, a sazonalidade. Então eu acho que tem toda uma questão social que os orgânicos estão completamente ligados a isso. Tanto essa volta às origens, das pessoas começarem a pensar que talvez aquela cenoura que ela só vai no supermercado, pesa, paga e leva para casa, ela teve uma origem, ela foi plantada por alguém. Tinha que ter na escola, sabe? Uma aula sobre que a agroecologia fosse tratada de uma forma mais real, assim, que as crianças entendessem que a comida que elas comem não vem da caixinha, que alguém planta, que ela possa entender, que ela tenha uma experiência de plantar, de colher, de cozinhar. Uma pessoa que escolhe, por exemplo, trabalhar conosco, se, por exemplo, de repente ele tem alguns desafios de negócio, ele vai ver que comprando nossos produtos não vai ser uma coisa muito mais cara. Um casal, uma família que escolhe receber os produtos em casa, eles vão entender que vão pagar o mesmo preço, qual que for o mês do ano, sempre ter pelo menos 2 tipos de produtos diferentes na cesta. Ou seja, eu acho que é bom pra gente e bom pra eles. Já estou me preparando para um público que vai questionar mais, um público mais curioso. E não um público que só fica na pergunta seguinte, que é, sua alface tem ou não tem produto químico? Eu acho que já passou esse questionamento, já passou essas queixas, agora as pessoas querem entender um pouquinho mais. Hoje, para você manter o sistema sustentável, o consumo orgânico, você tem que exigir mais. Você tem que ir num estabelecimento e exigir que ele seja orgânico, sustentável, de agricultura familiar, que ele tenha um selo, que ele tenha uma rastreabilidade. Não pode mais haver o consumo aleatório, inconsciente. O grande questionamento hoje, como você fala de agricultura orgânica, não se trata só de um produto, se trata de uma cadeia. Você acredita que, de repente, vai fazer muita diferença um dia uma pessoa que cuida da terra de uma forma sustentável?
Faz sentido para você uma pessoa que, de repente, um produtor que tem um consumo consciente da água, um produtor que acaba um pouquinho, sabe, com um trabalho informal? Faz sentido para você, você entra numa lavoura e você vê que tem uma abelha, você vê que tem passarinho, a certa hora do dia vai ter lebre, vai ter cobra, vai ter um monte de coisa. Faz sentido que seja mantido a biodiversidade, a fauna, a flora? Faz? Então, com certeza, apoia as pessoas que trabalham com isso.